Muito bem, meus queridos e queridas, mais uma vez nós estamos aqui juntos para mais um estudo de perguntas e respostas aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eu estou aqui com meu grande amigo, companheiro de jornada terrena, Humberto Deon. Obrigado por estar aqui mais uma vez, Humberto. Estamos juntos aí nessa caminhada. Estamos juntos, sempre. Tá certo. E dando continuidade aqui aos nossos estudos, vocês aí que estão nos acompanhando, aí o estudo deste mês, nós estamos falando aqui, o tema do mês, não é? Família, educação dos filhos e tecnologia. Gente, tá bombando esse negócio aí, você viu, né, Humberto? O pessoal comentando demais e tudo. E o tema dessa semana, nós já tivemos 2 estudos desse tema, né? Quem aí viu aí as semanas anteriores, se você não viu, acesse lá para que você possa assistir, para dar continuidade. O tema dessa semana é limites e presença familiar. Olha só. Então, meus queridos, abram aqui hoje, não só suas mentes, mas principalmente os seus corações, para esses ensinamentos que nós estamos trazendo aqui agora, aprendemos todos juntos aqui, porque família é a base de tudo. Então, aproveite aí depois, dê o seu like aí, né, se inscreva no canal para poder ajudar aí, para esse canal possa se expandir cada vez mais, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque esse tema, principalmente, é um tema de fundamental importância, né, Humberto? Muito atual, né, Sérgio? Não tem dúvida. Então, vamos lá, começar? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar mais um dia. Qual a importância do limite na educação dos filhos? Então, pessoal, olha só, essa pergunta é muito importante, porque hoje, uma das coisas que mais está pegando hoje é exatamente essa questão de educação familiar dos nossos filhos, não é verdade? Então, qual a importância do limite aqui na educação dos filhos? Os pais vêm aqui nessa casa, aqui, sempre em busca de orientação, até que ponto que é a responsabilidade dos pais, o que eles têm que fazer. E a gente trouxe aqui um texto aqui para reflexão, que eu achei que é de uma grande profundidade, que fala assim, olha só, o limite, quando nasce do amor e da responsabilidade, não é castigo, não é repressão e não é cerceamento, mas sim uma ferramenta essencial de proteção, caridade e orientação segura. Olha só, pessoal, ensinar o não, isso aqui que é importante, saber dizer não. Ah, mas não, aí vai dar problema, danado. Mas olha só, ensinar o não na infância e estabelecer balizas claras funciona como o corrimão de uma escada alta ou as margens de um rio. Olha que analogia mais interessante, né? Não serve para aprisionar a alga, mas para dar-lhe direção, profundidade e força, impedindo que ela se espalhe de forma desordenada e se transforme em um pântano raso. A frustração gerada por um limite bem aplicado na infância é um valioso anticorpo moral. Então a gente tem que entender essa questão de limite, pessoal, tá certo? Às vezes os pais, para evitar ali o desgaste, evitar confronto. Não, vai dar, não, deixa, vai deixando, esse é o problema. E a gente vai ver essa responsabilidade lá na base doutrinária do Espiritismo, pessoal, que fala assim, olha, a missão dos pais, olha só, Humberto, a responsabilidade nossa é muito grande, pessoal, nós enquanto pais que estamos. Então, olha só, a missão dos pais transcende o gerenciamento biológico ou a garantia do bem-estar físico. Trata-se de um compromisso espiritual. Isso é muito sério, pessoal. Trata-se de um compromisso espiritual de dirigir o filho pela senda do bem. Aproveitando a fase da infância, em que o espírito se mostra temporariamente esquecido de seu passado, né? E por isso muito mais maleável e acessível às impressões morais. Então, quer dizer, a encarnação impõe uma espécie de reset ali no espírito, ou seja, né, um amortecimento temporário das imperfeições anteriores. E a organização frágil da criança é o mecanismo divino que facilita essa intervenção reeducativa. Então, a criança, quando está em tenra idade, até mais ou menos os 7 anos principalmente, é muito maleável. Então, é possível moldar ou remoldar o seu caráter daquelas situações que ele traz lá das reencarnações passadas. Porque você fazer isso depois na adolescência é difícil. Então, é como uma árvore em tenra idade, ainda está ali na plantinha ainda. Aí ela está começando a torta. Aí você vai lá e endireita, coloca uma haste, amarra e aí ela vai seguir lá. Se você deixar, ela vai crescer torta. Assim são os nossos filhos, né? E a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, que esse livro abençoado, maravilhoso, que muita gente ainda não estudou, né? Não é só ler, é estudar, o livro de perguntas e respostas, o primeiro livro codificado por Allan Kardec, e lá na questão 582, Kardec pergunta para os espíritos superiores a seguinte pergunta, ele fala assim, pode-se considerar como missão a paternidade? Olha só, e aí os espíritos superiores respondem assim, sem dúvida, uma verdadeira missão. Olha só, pessoal,
é ao mesmo tempo um dever muito grande e que empenha mais do que se pensa a responsabilidade do homem para com o futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, olha só, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E facilitou-lhes a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões, que é o que nós acabamos de falar aqui, né, Humberto? Perfeito. Então, né, vamos E refletir sobre isso. Só né, uma pessoal? frase, Sérgio, um dos grandes educadores brasileiros, que é o Issabitiba, não sei se você lembra dele. Sim, claro. Ele falava assim, que o não é pedagógico. E agora, no estudo da doutrina espírita, nós estamos vendo que se esse não for dado no início, você vai colher frutos muito ruins no futuro. Não tenha dúvida disso, né? E agora olha só essa pergunta para o meu querido amigo, companheiro Humberto aqui, olha só. Como o trabalho e o uso excessivo de redes sociais afetam a caridade doméstica? Interessantíssima uma coisa que eu estava analisando aqui, Sérgio. Tem duas expressões aqui que me chamaram muita atenção. A primeira é caridade doméstica. Quer dizer, nós estamos falando de caridade na convivência no lar. Olha que interessante. E a reflexão ela é muito profunda e é muito inspiradora aqui, ó. A tecnologia e as demandas de trabalho moderno criaram um paradoxo inédito. As famílias estão cada vez mais conectadas ao mundo exterior, mas profundamente desconectadas com as próprias paredes. E outro termo que eles criaram foi o absenteísmo presencial, quer dizer, o afastamento presente. Olha que paradoxo. Realmente é um paradoxo. Porque fisicamente as pessoas estão nos mesmos cômodos, mas estão afastadas umas das outras, porque estão distraídas o tempo todo. E a gente costuma dizer que toda a tecnologia ela é neutra. A tecnologia é neutra. Quem faz a diferença é quem usa. Se você usa para o bem, se você usa para o mal. E esse excesso está trazendo um rompimento nas famílias e afetando diretamente a caridade doméstica. Diretamente. Eu vejo, né, Humberto? Às vezes tem lá, a mãe está na cozinha, o pai está na sala, um filho está no quarto, outro filho está no outro quarto. Exatamente. Cada um no seu celular. Exatamente. E às vezes conversando entre si. E cadê a caridade doméstica, nesse sentido? O que é a caridade doméstica, no meu entendimento, Sérgio? O relacionamento com os outros, a ajuda que às vezes eu preciso dar. Às vezes o filho está tão isolado que você não sabe que ele está passando por uma coisa grave. Verdade. E aí nós estamos vendo casos de isolamento social, lembrando, gente, que o Espiritismo fala em várias obras que o homem nasceu para viver em sociedade. O homem tem que evoluir socialmente. Então, quando há o isolamento, não só a caridade doméstica é afetada, a saúde mental, a questão do respeito pelos pais, uns pelos outros. E aí o que está acontecendo? O isolamento levando até ao suicídio. E aonde fica a caridade nessa hora, Sérgio? Eu só vou fazer um comentário rápido. Eu fiz muito estudo sobre suicídio, você é especialista no assunto, mas uma pessoa que se suicida, ela afeta 20 pessoas no entorno dela. Então, se a família passar por um trauma desse, a culpa que vem carregada o remorso, é muito grande. Por quê? Porque essa caridade doméstica não aconteceu porque o excesso de afastamento não deixou ver. Olha, você vê como é que a gente traz, historicamente, na nossa filosofia espírita, para um assunto tão atual. Então, aqui, para a gente não se alongar muito, na base doutrinária que o Espiritismo traz, ele fala o seguinte: a vida social a convivência e a convivência familiar são leis da natureza. Foi o que eu falei, o homem foi criado para viver em sociedade. O isolamento absoluto ou o distanciamento moral provocado pelo refúgio do individualismo tecnológico estiola as faculdades da alma, pois priva o indivíduo do atrito saudável das relações humanas, que é o motor do progresso. E aí vem a pergunta que você respondeu. Se a gente está isolado, como é que nós vamos dar limite? Né? Nos programas anteriores você falou muito bem de um pai que faz uma coisa errada, mas não quer que o filho faça. E aí o pai não dá exemplo. Então, na questão da tecnologia, gente, nós estamos apontando situações reais. E ninguém aqui é exemplo de nada, não. A gente estudou para estar compartilhando esse tipo de coisa. Mas vai chegar um momento que, se não colocar limite, vai haver uma ruptura total. Vai haver uma situação mais grave dentro de casa, né? E a nossa literatura, no Livro dos Espíritos, nos traz um fechamento dessa questão. Na questão 768, olha de novo o que a doutrina espírita nos traz. Por isso que eu falo e gosto tanto de trazer a filosofia espírita para os temas atuais, porque ela se encaixa perfeitamente, né? A base moral, ou seja, a base evangélica, ela se encaixa perfeitamente nas situações que a gente vive hoje. O homem que vivesse isolado poderia progredir? Não. Pois no isolamento o homem se enfraquece e se estiola. Quer dizer, ele se contrai, ele se fecha.
pelo contato com os outros, as faculdades se desenvolvem e ele se educa. Como que ele vai desenvolver dentro da família se ele não está tendo contato presencial? Se ele não está tendo, por exemplo, Sérgio, num momento de muito sofrimento, um abraço do pai. A roda de conversa que às vezes salva a vida. Com certeza. O diálogo franco. Ninguém possui todas as faculdades e é pela união social que elas se completam, umas às outras, para assegurarem-se o bem-estar e o progresso. É isso aí. Vamos seguindo, Sérgio, vamos lá. Bens materiais ou tecnologia substituem a presença dos pais? Pois é. Que é o que está acontecendo. Na maioria das vezes. Infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, tá certo? Porque, olha só, a gente tem que refletir, pessoal, a gente trouxe aqui para a nossa reflexão, que hoje a tecnologia está uma coisa de louco, né? Você pega um celular desse aí, você está no mundo, tem tudo que você precisa, está lá, uma coisinha, né? Na nossa época, do quem está aí no mais dos 50, 60, agora, não existia essas coisas, né? Mas olha o que a gente trouxe para reflexão aqui, meus queridos amigos. O conforto material, os brinquedos de última geração e os dispositivos tecnológicos podem oferecer entretenimento e ocupação temporária, tá certo? Mas são completamente incapazes de preencher o vazio da ausência afetiva. Muitas vezes a concessão desenfreada de tecnologia e bens materiais funciona como uma moeda de troca. Eu te dou isso aqui quietinho aí no seu cantinho, toma isso aqui para você. Ai, que sossego que virou. Isso é o que está acontecendo, né? Então, assim, vira uma moeda de troca ou anestésico para a culpa dos pais pela falta de tempo ou de paciência. A gente não tem tempo para nada e quando a gente quer chegar em casa, você quer sossego, aí você não quer conversar, não tem um diálogo fraterno, né? Aí cada um vai para um aparelho. Cada um vai para lá, essa é a verdade. No entanto, o espírito em desenvolvimento não se alimenta de objetos, mas de interações humanas profundas. Telas e algoritmos não possuem magnetismo espiritual, não oferecem olhar atento. Olha só, pessoal, não escutam as entrelinhas e não dão abraços acolhedores. Exatamente. Ó, isso aqui é a lindo. máquina é fria, né? Não é? Ela não tem espírito. Não tem. Então, assim, a presença consciente e real dos pais cria o que chamamos de patrimônio de afeto. Olha só, pessoal. Um porto seguro, psicológico, espiritual, onde a criança aprende a se valorizar, porque se sente genuinamente vista, ouvida e, principalmente, amada. Essa é a verdade. Então, o excesso de recursos materiais, sem a devida contrapartida de presença moral, atrofia a sensibilidade da alma, acostumando ao egoísmo e à ilusão de que o ter sobrepuja o ser. Então, pessoal, fica essa questão de moeda de troca. A maioria de nós, né, hoje a nossa vida está muito atribulada, pessoal. É uma loucura, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de comer, não dá tempo de nada, não dá tempo de orar, não dá tempo de ir numa casa espírita ou num templo religioso, enfim. Ali é só trabalhar, sustentar, é uma loucura. E quando tira aquele tempinho, chega em casa, você quer o quê? Sossego. E aí a gente vem na base doutrinária, que eu adoro isso aqui. Olha só, fala assim, pessoal, a indulgência cega, que tudo permite, tudo compra para evitar o esforço de educar ou contrariar, é um grave equívoco, com severas repercussões, né, na economia espiritual do lar, sob o falso pretexto de não querer ver o filho sofrer ou de dar o que não tiveram. Olha só, os pais frequentemente alimentam as mesmas imperfeições que prometeram ajudar a estipar no plano espiritual antes de reencarnar. A gente faz uma programação, a gente não, pode deixar, eu vou fazer isso, chega aqui e faz tudo errado. Essa é a verdade. Então, ao permitir que os filhos se tornem escravos de seus próprios caprichos, desejos imediatos ou do vício da distração tecnológica, os pais falham na guarda desse espírito. Essa é a verdade. E a doutrina espírita esclarece que haverá uma prestação de contas espiritual, pessoal. Não é punição, não. Você vai prestar conta com a sua própria consciência, tá certo? A negligência na formação moral, mascarada por concessões materiais, cobrará o seu preço, quando esses mesmos filhos, sofrendo as consequências de seu desequilíbrio moral no futuro ou na erreticidade, pedirem contas aos pais pela fraqueza e a falta de vigilância amorosa que demonstraram na terra. Olha só, como eu disse, nós que estamos mais velhos, vamos chamar assim, mais experientes. Melhor falar assim. É. Então, nós não tivemos essa facilidade da tecnologia. Na minha casa, quando criança, não tinha nem televisão. Não tinha televisão, não. Para mim, assistir televisão, minha mãe tinha que pegar a gente e na casa da minha avó, que era em outro bairro distante, a gente assistia um pouquinho só de televisão e pronto. Né? Foi televisão depois de velho. Tá certo? Hoje você tem televisão em tudo quanto é cômodo da casa, até no banheiro tem televisão.
né? Até lá no spa, lá tem a televisão todo tamanho lá. Você vai no quarto de televisão, tem na cozinha, tem para todo lado. Celular espalhado, computador espalhado para tudo quanto é lado, internet à vontade, Wi-Fi para tudo quanto é lado. Essa é a verdade, né? Então, e aí o que a gente faz assim? Ah, não, mas eu não tinha isso quando criança. Eu tenho que dar tudo para o meu filho que eu não tive. Então eu quero dar o melhor brinquedo, o melhor celular, eu quero, aí vai, tem que ter bicicleta boa, moto, carro, e vai dando tudo, tá certo? Ah, como é que eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Tá certo? Não estou dizendo que você não deva dar presente. Ah, então não posso dar nenhum celular para meu filho? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que ter limites, pessoal. Tá certo? Não é transferir. Hoje a maioria dos pais estão transferindo a educação dos filhos para a escola e para o celular. Escola não é para dar educação, escola é para dar conhecimento. A educação é dentro do lar. Agora, mais do que educação, carinho, afeto, amor. Como o Humberto falou e falou muito bem aqui, está faltando esse diálogo, né? E a gente falou, às vezes cada um está num cômodo. Eu achei bacana, outro dia eu fui num restaurante, Humberto, estava escrito lá assim, aí todo mundo lá, né? Tinha uma placa lá assim, nós não temos Wi-Fi, conversem entre si. Eu falei assim, nossa, show, adorei o restaurante, massa. Eu acho que a gente podia colocar, na hora do almoço, né, a gente vai em restaurante, tem lá 4 pessoas, o pai, a mãe, os filhos, cada um está no celular. E às vezes o filho perguntando para a mãe, o que tem hoje? Que isso? Tá eu vi um outro dia, Sérgio, que achei muito interessante, não tinha te contado. Eu fui no restaurante também e tinha o local dos guardanapos, a mulher botou o celular em pé, enquanto ela comia, colocou o fone e ficou acompanhando e comendo. Eu falei, gente, mas não tem sossego nem na hora da refeição. Coloca lá em pé, fica acompanhando lá, digitando, vendo aqueles videozinhos. Pelo amor de Deus, gente. Então, vamos almoçar em paz, vamos alimentar em paz. Dormir em paz, né, Sérgio? Aí vai dormindo até apagar com o celular ali. Põe uma musiquinha da Elizabeth Lacerda, que é muito melhor, e vai dormindo ali. É isso que a gente tem que fazer, tá certo? A gente vai ver, depois, olhem lá, pessoal, capítulo aqui 14, honrai vosso pai, honrai vossa mãe, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando os Espíritos falam assim, Espíritos, compreendei agora o grande papel que desempenhais na Terra. Compreendei que quando dais a vida a um corpo, uma alma vem encarnar nele, vinda de outro mundo para progredir. Instruí-vos sobre os vossos deveres. Não permitais que vossos filhos se tornem escravos de seus próprios vícios e orgulho. Olha só, sob o pretexto de não querer contrariá-los, pois mais tarde eles mesmos vos pedirão contas da vossa indulgência cega. Isso aqui é Como pesado. é que o Evangelho da 1862 está atual? É o que eu falo, a doutrina espírita ela é atemporal. A gente precisa saber adaptar a realidade à outra, né, Sérgio? Lá nessa época do Evangelho, pessoal, o mundo era outro, Sérgio. Ninguém nem falava disso aqui, Exatamente, não. Olha, você vê que isso aqui está valendo para hoje e para todo o resto. E vai valer para sempre, né? Porque é atemporal mesmo. Uma pergunta para você aqui, meu amigo. Olha só. Por que os filhos testam os limites dos pais o tempo todo? Ai, Jesus. Essa é uma pergunta, Sérgio. Assim, eu refleti muito sobre ela e para variar, a visão espírita traz um novo foco que eu particularmente fico assim, muito feliz de ver. Olha só o que a gente vê aqui. O teste de limites é um comportamento natural e esperado no desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente. Não é nada de errado. Se espera. Você falou muito bem aqui que o período até 7 anos é o período que está em transição de uma encarnação para outra, que está sendo formado o caráter. Então é uma fase crítica. E eu acho que a criança, quanto mais questionadora ela for, melhor. O problema é a nossa reação. Longe de ser uma declaração de guerra ou uma afronta pessoal aos pais, o teste de limites é uma necessidade silenciosa, quase um pedido de socorro do espírito que busca entender onde estão as fronteiras no seu mundo e quão seguros são os seus cuidadores. Você não acabou de falar que nós não temos que dar um limite para as coisas? E aí tem um conceito que eu gosto muito que chama-se limite amoroso, nós falamos muitas vezes dele aqui. Sim. 0 de violência. Ponto. 0 de violência. Não tem que ter nenhum tipo de violência física, material, mental, psicológica, não tem que ter. Ah, mas eu vou dar um tapinha na bunda. Não dá não. Não dá não, porque quando um pai age com violência, qualquer que seja com o filho, ele está descontando a raiva dele. E ele quer do filho o quê? Respeito. O que ele vai ter do filho? Ele vai ter raiva. Ele vai criar ali um problemão para o futuro dele. Então, quando você consegue botar o limite nesse nível, a gente consegue... Mas agora, Sérgio, é muito difícil. Porque a gente é testado na paciência o tempo inteiro. Verdade.
Porque as situações que você colocou aqui, elas esclarecem muito bem. A gente chega em casa, eu passei muito por isso na minha vida laboral, cansado. Às vezes eu ia para a escola à noite, eu nem conseguia ver meus filhos direito. Quando a gente ia ver eles testando o tempo inteiro a nossa paciência. Olha o que a base doutrinária nos traz disso. O Espiritismo nos ensina que as famílias não se reúnem por acaso. Muitas vezes, nos nossos maravilhosos estudos aqui, com inspiração da doutrina espírita, nos foi dito, nós precisamos ver a família sob a ótica espiritual também. Por quê? Porque tem uma constituição familiar que pode ser oriunda de uma programação reencarnatória, de reparação de coisas do passado, de afinidades ou não. Isso explica porque você tem, às vezes, filhos que se dão muito bem, né, que são um pouco questionadores, igual está falando aqui, que testam um pouco o nosso limite, e tem outros que faltam só se matar dentro de casa. E aí você vê claramente que tem uma situação séria anterior a isso aí. E, para fechar, gente, olha como é que você coroa uma resposta dessa com o Evangelho, de novo. Capítulo 14, item 8. Os laços de sangue não criam necessariamente os laços entre os espíritos. Olha que interessante. Os laços espirituais são anteriores, mas os laços corporais não criam necessariamente laços espirituais. Se entre os filhos que lhes nascem houver alguns que se mostram rebeldes, a tarefa dos pais é ajudá-los a progredir, pois muitas vezes são espíritos simpáticos que eles foram confiados por Deus justamente para esse fim. E para coroar, para fechar a resposta, isso que eu falo dessa visão espiritual da família. Esse filho, essa mulher que está com você, os seus pais, os seus parentes, podem ter vindo numa conjugação familiar pregressa para reparar ou não, para conviver ou não. Você pode ter sido o pai, o filho do seu filho, você pode ter sido o pai do seu pai, e aí vai. O que a gente precisa para testar esse limite, na minha opinião, é entender que além da convivência consanguínea familiar, existe uma conjugação espiritual na família. É isso. Vamos continuar, Sérgio. Vamos lá. O tema está bom demais. Tá. Yeah. Os pais devem adotar uma postura de dureza excessiva para garantir a disciplina? Uma complementando a outra, né? Tá bem o encontro que você falou aí, né? A resposta já foi dita, uma boa parte dela, pelo menos. E isso é muito importante, pessoal. Olha só. A gente vem aqui refletir sobre o seguinte: a busca pela disciplina no lar jamais deve ser confundida com tirania, né? O autoritarismo, a dureza excessiva. Tem negócio de bater, tá certo? Ali, Castigo eterno? Olha para você ver, a violência verbal, a humilhação pública e os castigos físicos podem até gerar uma obediência imediata, naquele primeiro momento, né? Mas trata-se de uma submissão baseada no medo, essa é a verdade, não na conscientização moral. Você bate no Falou menino. tudo. É simples assim, né, de entender. O medo afasta o filho dos pais, destrói a ponte da confiança e abre caminho para a mentira e a dissimulação. Quando a criança obedece apenas para não ser punida, ela não aprendeu o valor do bem, apenas aprendeu a evitar a dor. Olha só. Para você ver. É incrível isso aqui. Não gera respeito, Não gera medo. O equilíbrio reside na conquista da autoridade educativa, que se sustenta na coerência, na firmeza mansa e no respeito mútuo. Os pais precisam ser o porto seguro, não a tempestade. Dizer o não, entre aspas aqui, ó, necessário com serenidade. Explicar as razões e aplicar consequências justas e proporcionais ao erro, sem perder o controle emocional. Demonstra ao espírito do filho que a regra serve para protegê-lo e que o amor dos pais permanece inabalável, mesmo nos momentos de correção. Olha só, pessoal, a educação anterior, a gente falou isso em programas de perguntas aqui anteriores. Eu, inclusive, tenho uma palestra minha que eu queria aproveitar para sugerir para você que está nos assistindo. Depois entra aí no site, aí, a palestra chama-se Conflitos de Gerações. Eu falo exatamente sobre essa questão aqui. Como que os nossos pais foram criados, né? Como que nós fomos criados, como que nós estamos criando os nossos filhos, como que os nossos filhos vão criar os filhos deles. São gerações diferentes. O meu pai, ele me conta, né, que todo dia ele ainda está encarnado, graças a Deus, já está lá, mais de 90 anos, mas está firme. Uma memória inacreditável, Humberto, incrível. Sabia, tem uma data merecidinha, mas lembra de tudo.
E ele me conta, né, nas nossas reuniões, que a gente está sempre encontrando, ele fala assim, meu filho, eu apanhava todo dia, Humberto. Ele falou assim, todo dia levava uma surra. E tinha dia que eu não fazia, mas por que você está batendo? Aí a mãe e o pai falaram assim, eu não sei não, alguma coisa você fez. Se você não fez, você vai fazer. Já fica de crédito. Olha para você ver, era assim. A educação era assim, era na base da surra mesmo. Era ali, era vara de marmelo, era chinelada, era correada, né? Eu me lembro de umas 2, umas 3, 4 surras que eu tenha levado, mais ou menos por aí, tá certo? Mas, olha só, o respeito que eu tinha com meu pai era um misto de respeito com medo. Então, quando eu, vem cá, nossa senhora, eu vinha voando. Aonde eu te passar por debaixo da mesa, por cima da mesa, pois não, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Era desse jeito, né? O meu filho, né, já fez 29 anos aqui, nunca, quando criança, nunca levou um tapinha sequer na bundinha. Nunca. Olha só. Quando criança, chegou da escola certa feita, Humberto e amigos, falando assim, papai, o senhor me dá uma chinelada na minha bundinha? Aí eu falei assim, por quê? Não, porque os meus colegas estão falando lá que um levou jogo, eu queria saber o que é isso. Olha que você vê, que legal. Não que eu passasse a mão na cabeça, porque muito pelo contrário, a minha educação era firme, mas com muito amor e com muito carinho. E o castigo, sim, tinha que ter castigo, mas o castigo ali é racional, não o castigo, como o Humberto falou, de você descontar sua raiva naquela criança. Então você tem que saber, eu falo isso na minha palestra, pessoal, assista essa palestra lá, porque vocês vão ver com mais detalhes, porque o nosso tempo aqui ele é muito curto. Mas, olha só, às vezes o pai, a mãe, desconta a raiva naquele momento. O filho fez alguma coisa errada, tá certo? Aí já começa, nunca mais na vida você põe o pé na rua. Gente, pelo amor de Deus, né? Nunca mais na vida põe o pé na rua. O filho olha pro pai e fala assim, bobão, amanhã tem escola. Aí você tá lá, eu tenho 50 anos, nunca mais eu pus o pé na rua. Isso não existe. Nunca mais você vai usar computador. Olha, tem trabalho da escola para fazer, tá certo? Nunca mais você vai assistir televisão. Então, aquelas coisas idiotas, de raiva, não fez dever? Hoje não tem celular. Hoje não tem televisão. Hoje você não sai para brincar. Ah, mas hoje eu tinha. Hoje não. Entende? Então, assim, é uma questão, não é de o pessoal fala, opa, eu tenho que entender que tem consequências os meus erros. É o cantinho de pensar, né? A cadeirinha. Eu tinha lá uma cadeirinha, era o pensador, uma cadeirinha pequenininha, então meu filho fazia as artes, né? Assim, vai lá para essa cadeirinha e pensa no que você fez. Você vai ficar lá 5 minutos sentado. Gente, 5 minutos para uma criança é o resto eternidade da vida. E eu ficava bravo, tirava roupinha. Aí depois eu ia lá conversar. E aí, o que você fez foi certo? Não, papai. O que tem que fazer? Vai fazer mais? Não vou não, pai. O que tem que fazer? Desculpa, pai. Então, pode brincar agora. Então é assim, é de tenridade. Porque como nos ensina o Evangelho e nos ensina a doutrina espírita, a criança até os 7 anos ela é muito moldável para essas questões, tá certo? E a gente vai ver isso aqui, já finalizando a nossa resposta dessa questão de fundamental importância, lá na base doutrinária, que fala assim, o papel dos pais encontra seu modelo perfeito na pedagogia de Jesus, o amor que edifica por meio do exemplo e da firmeza que não agride. Tá vendo, pessoal? Né? O verdadeiro chefe de família espiritual compreende que deve exercer a empatia evangélica, agindo com os filhos da mesma forma que eu gostaria que o Pai Celestial agisse com ele em suas próprias falhas, com misericórdia educativa. Olha só, olha a reencarnação aí, né? Uma visão de família espiritual. Tá vendo? A autoridade legítima não necessita de gritos ou imposições violentas. Ela emana naturalmente do testemunho diário, da retidão dos pais. A doutrina espírita ensina que os pais devem zelar pelo futuro espiritual de seus tutelados, né, com prioridade absoluta sobre as ambições materiais, sabendo que os laços formados pela doçura e pela justiça na terra se perpetuarão na espiritualidade como laços de simpatia pura, enquanto o autoritarismo estéril gera nós de aversão e necessidade de reparação futura, porque vai ter que voltar depois e vai ter que reparar tudo que você fez de errado aqui, essa é a verdade. De novo, nos recorremos ao Evangelho, capítulo 17, lá no item 3 fala assim, o verdadeiro homem de bem, pessoal, cumpre os seus deveres para com os próprios e para com a sociedade. O pai de família deve fazer por seus filhos o que desejaria que seus pais fizessem por ele. Olha só. Eles lhes dão o exemplo, educa-os na prática do bem e da caridade e vela pelo seu futuro espiritual
com mais cuidado do que pelo seu futuro material. Vamos refletir sobre isso. Mais atual que nunca. Não é verdade? Vamos lá, mais uma pergunta então, pessoal. Isso aqui é nossa, show. Bacana, né? O evangelho no lar ajuda a definir os limites da família? Gente, olha como é que é interessante quando você envolve tecnologia, doutrina espírita e família. Olha que coisa bacana. Eu lendo e estudando esse tema, eu percebi uma coisa, Sérgio, que eu não tinha percebido ainda, sobre o evangelho no lar dessa forma. Primeira coisa, nós vamos esclarecer que ele não é um ritual místico ou uma obrigação mecânica, mas sim uma preciosa reunião de higienização mental e sintonização espiritual com o ambiente doméstico, que está muito nocivo por causa de tudo que a gente falou aqui de excesso de tecnologia. Olha que interessante. Então, você tem no Evangelho no Lar uma nova forma de você ajudar a família a pôr limite no relacionamento dela. E uma coisa que eu pensei, assim, que eu achei muito interessante, Sérgio, e as lições que nós vemos dentro do Evangelho no Lar? Não, fala não. Porque, gente, aqui está falando muito claro, você tira 30 minutos do seu tempo por semana, uma vez, 2 vezes, dependendo da necessidade da família, do recurso que precisa, mas quando você pega uma obra edificante, igual a gente está acostumado a fazer, eu sugiro o próprio Evangelho, começando do prefácio, lendo concentradamente, tira os equipamentos eletrônicos de perto na hora, não fiquem conectados. As lições que vão ser aprendidas ali, Sérgio, elas vão ser de grande valia para definir limite moral na família, óbvio. As lições do Fonte Viva, do Vinha de Luz, do Caminho, Verdade e Vida, cada capítulo daquele ali, se bem estudado, se bem entendido. E, gente, eu não estou falando de ficar 2 horas sentado, não. Estou falando de pegar 15 minutos, 20 minutos, meia horinha. E a gente começa a gostar tanto, Sérgio, que a gente tem que impor até um limitezinho de parada, porque senão a gente quer continuar. Então, na minha visão, o Evangelho no Lar, nesse contexto, ele se tornou uma coisa completamente diferente. Higienização mental, momento de reflexão. Por que que o seu filho, estando sentado numa mesa, escutando as lições do Evangelho, pode ter os limites que ele precisa? Porque ele vai entender a coisa de forma diferente. E aí eu contextualizo falando uma coisa espetacular que o Sérgio falou aqui, que é essa questão de você dar sentido ao não castigo, mas dar sentido àquilo que acontece com a criança. Quando você usa da violência com ela para dar limite, não tem sentido na cabecinha dela, Sérgio. Às vezes a criança é muito novinha, ela não está nem entendendo quando o pai lhe dá um tapa. A gente já viu situações, você contou algumas, eu contei outras, de agressões que assim, não tem cabimento, é uma covardia. Mas olha o lado da criança, ela não entende aquilo. Aí que você começa a estudar num ambiente tranquilo, com a aguinha fluidificada, com todo mundo sereno. Vem cá, gente, olha que lição é essa maravilhosa aqui. E eu vou ler uma lição dessas, para poder fechar essa resposta. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração no mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se muitas vezes clamassem juntas. Mas o que importa não é a exterioridade, e sim o fervor e a sinceridade do sentimento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 2, que trata muito de oração, né? Então, para fechar isso aqui, gente, é uma bênção também nesse aspecto, também dessa forma. É isso. Vamos para a sua última? Vamos lá. De quem é a responsabilidade se o filho cresce sem limites? Pois é, porque esse é um detalhe, né? Muitos pais chegam nesta casa aqui e falam, mas eu já fiz de tudo. E agora? Como é que eu faço? Qual o caminho? E aí a gente reflete sobre isso aqui. Até onde que vai a nossa responsabilidade? Depois que você esgotou seus recursos todos, né? E olha só, essa é uma das maiores fontes de angústia e culpa para pais dedicados. É preciso compreender que a educação doméstica fornece as bases, as referências e os valores, mas não anula a individualidade e o livre-arbítrio do espírito que cresce. Perfeito. Cada filho é uma alma imortal, com milênios de histórias prévias à atual reencarnação, portadora de escolhas e tendências próprias. Olha só, pessoal. Chega um momento em que as decisões pertencem exclusivamente ao indivíduo. Se os pais cumpriram o seu dever com amor, presença, limites justos e bom exemplo, olha só, eles plantaram a boa semente.
Se ainda assim o filho optar por caminhos tortuosos ou destrutivos na sua fase de autonomia, essa escolha reflete a sua própria rebeldia e necessidade de aprendizado através da dor. É a lei de causa e efeito, né, meu irmão? Ação e reação, tá certo? Os pais devem manter o amor e as portas da oração abertas, mas precisam libertar-se da culpa paralisante, compreendendo que cada alma responde por si mesma perante as leis universais. Por isso que a gente falou aqui tão efetivamente aqui é o seguinte, que sobre a educação, a moral das crianças em tenridade, que é onde está se formando ainda o caráter. Não podemos esquecer que aqueles que estão nossos filhos, porque eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. Nós estamos pais, nós estamos como tutores nessa reencarnação, somos pais. Não sabemos o que fomos na reencarnação passada e nem saberemos o que seremos na próxima. Depende ali de Deus, do que é necessário para nós, tá certo? E às vezes vem espíritos de situações muito complicadas, né? Que vem reencarnar no seio da nossa família, como o Humberto colocou aqui, não por acaso. Não tem nenhum espírito que nasceu lá, que cai de paraquedas no seio da nossa família, não. Existe uma programação. A gente vai ver isso nas obras de André Luiz, a gente vai ver a reencarnação de Segismundo, enfim, tem todo um processo, tá certo? Então, às vezes, vem espíritos realmente complicados ali, que estão ligados a nós por uma série de situações. E aí você fez tudo o que foi possível. Você aplicou o evangelho no lar, você deu amor, você deu carinho, você deu orientação, você deu exemplo, que é o mais importante de tudo, você deu o seu próprio exemplo, né, de dignidade e tudo mais, mas mesmo assim, aquela criança vai crescendo, crescendo e dali a pouco ela se desvia do caminho reto. Vai, por exemplo, para o caminho dos vícios, das drogas. Quantos pais chegam aqui chorando, o que eu faço? Eu falo, o meu filho está nas drogas, está na rua, vamos orar por ele. É o que a gente pode fazer, ele já é um adulto, ele tem o livre-arbítrio. Nunca feche as portas, como diz aqui, né, do seu coração para o seu filho. Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Mas o mais importante é ter a consciência tranquila de que você fez tudo que foi possível ali para poder que ele não entrasse nesses caminhos errados. E a gente vai ver isso na questão da justiça divina aqui, lá na base doutrinária, que fala assim, a justiça divina avalia o esforço, a intenção e o cumprimento do dever de cada um, individualmente. Olha só, o Livro dos Espíritos deixa claro que a responsabilidade dos pais está diretamente ligada à sua conduta e omissão durante o período em que o filho estava sob a sua tutela direta. Se o desvio do filho ocorreu por culpa da negligência dos pais, olha só, que preferiram focar na vida material, nos prazeres do mundo, no comodismo, né? Abandonando a formação moral da criança, aí sim, os pais responderão espiritualmente por essa falta e sofrerão o remorso ali de ver a alma que deveriam proteger fracassar, tá certo? No entanto, se os pais envidaram todos os esforços, exemplificaram bem, deram os limites necessários e o filho desviou-se unicamente por conta da sua própria natureza perversa ou teimosia, os pais estão isentos de culpa espiritual, tá certo? A responsabilidade pelo erro não se transfere. O livre-arbítrio do filho o torna o único herdeiro de suas ações. A cada um de acordo com as suas obras, meus queridos. A gente colhe o que planta, tá certo? Se a gente fez de tudo, o que eu posso fazer? Vai ficar triste? Claro que eu vou ficar triste, não, meu filho, o que eu posso fazer? Né? A gente tem que respeitar. E a gente vai ver isso lá na questão 583 do livro aqui já falado aqui, que é o Livro dos Espíritos. Quando eles falam assim, os espíritos superiores, se os pais fizeram por seu adiantamento tudo o que deviam fazer, não tem do que se culpar se não tiverem sucesso. Infelizmente, vemos muitas vezes que os pais negligenciam a educação moral de seus filhos para se ocuparem apenas de sua educação material. O pai que negligencia o filho por culpa sua sofrerá, sim, o seu próprio castigo, né? Então, é o que a gente falou aqui, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Você não tem condição de você pegar ali um adolescente, seu filho que já está maduro, já tem condições de tomar suas próprias decisões e amarrar ele dentro de casa, não tem jeito, né? Então, mas dando a educação, é isso que precisa de fazer. Para a última pergunta? Vamos lá. Bora lá. Complementando a sua. Finalizando aqui, meus queridos, né? Lembrando aqui, para pedir para você, para dar o seu like aí, no final aí, se inscreva no canal, que é de fundamental importância para o canal crescer cada vez mais e o YouTube poder entender que é um programa que vai ajudar muitas pessoas. E compartilhe esse vídeo, manda aí para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus companheiros, enfim, porque são assuntos de fundamental importância
que podem sim fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso da nossa reencarnação, tá certo? Mas vamos lá. E aí, Humberto, olha só. Qual a relação entre a falta de limites na infância e o desenvolvimento do egoísmo na vida adulta? Relação direta. Direta e reta. A infância é o período de maior plasticidade moral da alma, quer dizer, no momento que ela se molda, a plasticidade é se moldar. Quando os pais se esquivam do dever de impor limites e balizas contrárias aos desejos imediatos da criança, eles estão inadvertidamente atrofiando a capacidade de alteridade, que é um ato de enxergar e respeitar o outro. Primeira consequência, você leu da justiça divina aqui, eu fiquei pensando, Sérgio, que coisa maravilhosa, né? Que coisa justa é a justiça divina. Ela põe um limite até na nossa atuação, e você comentou da responsabilidade dos pais, eu vou trazer para esse contexto aqui. Eu vi a psicóloga falando outro dia, até comentei no outro estudo, não sei se você se lembra, ela falou uma coisa óbvia. Ela falou o seguinte, todo viciado, e aí se inclui qualquer tipo de vício, só sai daquele vício se ele quiser. Ponto. Até aí está normal. E aí ela virou e falou mais, nós não podemos tomar o lugar do outro para resolver o problema de vício dele. Então, quando você tem uma relação do filho totalmente liberada no início da vida, nesse período de plasticidade que ele fala aqui, da moral da alma, que a criança cresce achando que ela é o mundo e não respeita o outro, não consegue enxergar o outro. O que você está fazendo com ela? Está criando uma pessoa que no futuro não vai saber respeitar nem os próprios pais. Nem os próprios pais. Verdade. Então, quando você traz aqui para nossa, novamente, às vezes assim, você pega lá o Evangelho, você pega um tema tão atual desse, encaixa, a resposta está aqui. Por isso que às vezes a gente pede para o pessoal divulgar, compartilhar, porque eu sei que muitos pais sofrendo, Sérgio, agora nesse momento com isso. E aqui nessa casa que a gente acolheu tantos moradores de rua, você viu tanto problema do que você citou aí, de pais em sofrimento? Não. E chega num ponto, gente, que a dureza, entre aspas, da doutrina espírita é porque ela é muito assertiva. Eu fiz tudo o que eu podia pelos meus filhos. Eu cumpri minha missão conforme foi determinado. Eu me doei tudo o que eu pude. E o meu filho escolheu outro caminho. O que eu vou fazer? Você deu as armas. Ao mesmo tempo que foi permissivo, que não deu limite quando precisava, não falou não por preguiça, por dificuldade qualquer que seja, você é responsável por aquele caminho. E olha aqui para vocês verem como é que a doutrina espírita continua avançando por esse tema de uma forma maravilhosa. O Espiritismo aponta de forma inequívoca: o egoísmo é a negação da lei de amor e caridade e é a raiz de todos os males que assolam a humanidade. Então, olha a relação direta entre limite na infância e egoísmo. Certo? Se você na infância tem tudo que você quer sem o menor esforço, você vai ser um adulto egoísta. A Nete Guimarães, nas palestras dela, falava muito que o egoísmo ele é assim: a mim tudo, aos outros nada. Era o principal conceito de egoísmo. E para fechar esse programa maravilhoso de hoje, eu vou voltar no Livro dos Espíritos, que é uma obra fantástica. Na pergunta 913, ele qualifica o que é egoísmo. Qual é o vício mais radical? Já dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Que tudo tenda para esse fim, pois aí está a verdadeira chaga da humanidade. E para fechar a minha resposta, a falta de limite, ela tem ligação direta no adulto através do egoísmo. Ele não aprendeu a compartilhar a vida dele com os outros porque ele ganhou tudo de graça. É isso. É verdade. Muito bem, meus queridos, né? Lembrando que ainda temos mais um programa na próxima semana sobre o tema principal desse mês, né? Nós estamos falando aqui sobre família, educação dos filhos e tecnologia. Então, esse é o terceiro programa do mês. Nós teremos o último programa ainda na próxima semana, para que vocês possam acompanhar e fechar esse mês com esse tema central que é de fundamental importância. Então, meus queridos, mais uma vez, compartilhe esse vídeo aí para todo mundo aí, nosso eterno agradecimento e que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Um grande abraço, muita paz. Um abraço, até a próxima.